Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aqui comigo no canal. Bom, hoje eu estou iniciando a segunda parte da série Alta Miopia em Foco. Hoje eu vou falar um pouco para você dos tipos de lentes para óculos no mercado e também para quais problemas oculares elas são indicadas. Bom, inicialmente eu gostaria de falar com vocês as espécies. E física nunca fez tanto sentido para mim quanto agora ao falar das espécies de lentes. Bom, gente, as espécies elas podem ser convergentes ou divergentes. As convergentes elas são usadas muito para a correção da hipermetropia, tanto através de lentes para óculos como também lentes de contato, certo? E as divergentes elas são usadas para corrigir a miopia. Então, por exemplo, na miopia, como é o meu caso, a gente tem esse problema de enxergar de longe, mas de perto a gente enxerga tudo. E é interessante porque a visão de perto, a minha, por exemplo, é excepcional. Eu, por exemplo, eu tinha uma corrente, e essa corrente de ouro que eu tinha, quando eu ainda usava, ela tinha uma pecinha com uma inscrição. Ninguém das pessoas próximas conseguiu decifrar o que era isso, era bem pequenininho. E eu apenas fiz assim, eu tirei e olhei, e eu vi nitidamente que era a inscrição de onde tinha sido fabricada aquela corrente. Então, assim, o míope ele tem uma visão de perto espetacular, mas o problema é justamente a distância. No meu caso, eu tenho miopia e astigmatismo. O astigmatismo é justamente a dificuldade que a gente tem de dar foco nas coisas. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui. Se for muito longe, eu já começo a ter uma certa dificuldade. E para a leitura, se eu não tiver esse grau de astigmatismo, eu tenho uma certa dificuldade de dar foco nas palavras e, consequentemente, eu vou ter uma maior dificuldade em fazer leitura. E isso poderá ocasionar dores de cabeça, enfim, outros problemas decorrentes da questão do astigmatismo. Então, os materiais. Hoje, os materiais estão bem diversificados. Hoje, a gente tem no mercado lentes de acrílico, também chamadas de CR39 ou ORMA. Temos também as lentes Trivex, policarbonato, resina e vidro, conhecidas também como lentes de cristal ou highlight. Essas lentes de cristal, ou também comumente chamada de vidro, eu já usei quando era mais nova. Eu particularmente não tive uma boa experiência com elas porque a armação fica bem pesada, principalmente as armações que tem plaquetas, elas formam uma marca muito profunda aqui e isso incomoda bastante. Eu particularmente não gosto. Em termos de miopia, as mais usadas são as de resina e as de policarbonato, pois elas têm uma grande resistência e têm melhores resultados. Nos meus 3 últimos óculos, se eu não me engano, eu usei as lentes de resina, certo? Os meus 2 últimos óculos foram com a Lenscope. Se você está caindo de paraquedas aqui, esse episódio aqui faz parte de uma série que eu comecei na semana passada falando sobre alta miopia e foco. Esse é o 2º episódio. Vai estar aqui o 1º episódio. E se você não conhece a Lenscope, convido você também a ver os videozinhos aqui no canal, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando. Os meus 2 últimos óculos foram feitos com a Lenscope. E assim, minhas experiências não poderiam ser melhores. Esse é o meu 2º óculos. Eu sou apaixonada por ele, tanto pela armação que eu escolhi, como pelo resultado. Não foi um resultado tão bom quanto o primeiro, mas isso tem uma justificativa. Então, eu convido vocês a dar uma olhadinha nos meus vídeos aqui, que eu falo um pouco sobre isso. Mas assim, eu me sinto muito bem com ele, porque é um óculos super leve, é feito de resina e o índice de refração das lentes Lenscope é 1,76. Então é interessante você também se atentar à questão do índice de refração, que é justamente, ele reflete a velocidade que a luz passa pela lente. E isso vai lhe dar um maior conforto ou menor conforto.
Então, essas são as principais materiais que hoje existem no mercado. As marcas. Eu me lembro que eu já usei Roya, Varilux, o meu óculos anterior a esses dois da Lenscope tinha um índice de refração 1,67, certo? Então, assim, em termos de satisfação, eu gostei muito do resultado da Lenscope. As marcas. Tem as lentes da Varilux, que são fabricadas pela Essilor. Tem as Zeiss progressiva, principalmente para quem tem alta miopia. A Roya, Roya Lux. Temos também as lentes da Lenscope. Eu sei que parece que eu faço paixão pela Lenscope, gente, mas é porque eu gosto demais deles. E assim, eu acho que eles têm um compromisso muito legal com o cliente, tanto no pré como no pós-venda. Então, eu elogio eles bastante, eu gosto demais. Os tipos de foco. Esse item é um item muito legal, porque eu acho que você já deve ter ouvido, né? Ah, você deve fazer uma lente bifocal. Você deve fazer uma lente monofocal ou multifocal. Então, o que significa isso? As lentes monofocais, elas têm apenas um campo de visão, certo? Já as bifocais, elas permitem enxergar tanto de perto quanto de longe. E as multifocais permitem que você enxergue muito longe, a uma distância moderada, e perto, oferecendo uma visão completamente limpa e sem interrupções de foco. As lentes multifocais, tem gente que não se adapta a elas. E não sei dizer quais são os graus que são assistidas pelas multifocais, mas se eu não me engano é até 4 graus. Então é interessante você dar uma pesquisada sobre os tipos de problemas na hipermetropia, miopia, astigmatismo e quais são as lentes ideais para você ter um melhor resultado, certo? Então, gente, é muito importante na escolha do óculos você ver quais são as opções do mercado, certo? E você ver também qual é o seu problema. Eu cheguei, por exemplo, à Lenscope porque eu queria um valor mais baixo. E a Lenscope, dentro das lentes do mercado, ela oferece um preço mais baixo. Mas uma coisa que eu prezo muito é a saúde. Então, são coisas que eu não gosto de economizar quando se trata de saúde. Por exemplo, comprar um tênis. Eu compro um tênis, mesmo que seja mais caro, mas um tênis bom, porque eu tenho um problema de coluna. A mesma coisa você tem que fazer com a sua visão. Então, assim, eu pensei da seguinte forma. Eu tenho uma miopia e a miopia progressiva. A miopia progressiva é aquela que sempre, de tempos em tempos, ela vai aumentando. Algumas pessoas experimentam o fenômeno da estabilização. Eu tive um período que eu fiquei 2 anos em 15 com a miopia estabilizada, mas depois de praticamente 1 ano após essa estabilização, ele aumentou 1,5 graus. Então eu fui para menos 16,5, que hoje é o grau desse óculos aqui. Então é muito importante você estar atento ao tipo de lente que você vai escolher e o problema que você tem para você ter um melhor resultado e você impedir que, por exemplo, haja uma progressão do seu grau desnecessariamente, em que pese a miopia. Um dos grandes fatores é a predisposição genética, mas é muito importante isso. No caso da Lenscope, ela trabalha com as lentes de resina. E assim, a lente da Lenscope, ela tem tratamentos que eu acho que são diferenciais. Por exemplo, a maioria das marcas hoje tem tratamento anti-reflexo e com proteção UV contra os raios do sol. Beleza. Mas a Lenscope, ela tem 6 tratamentos, que é considerado Power Shield, se eu não me engano. São 6 tratamentos. Então, ela tem proteção UV, anti-reflexo, proteção anti-risco, hidrorrepelente, liporrepelente e tem mais uma também que eu esqueci agora. Então, elas têm vários tratamentos na lente que eu acho diferencial. Por quê? No início, é ótimo quando você faz um óculos que você está encantado, você está cheio de não me toques. Mas, posteriormente, você dá uma relaxada. Então, eu acho que esse tratamento anti-risco, às vezes de gordura, de água, às vezes você está impossibilitado de você fazer uma limpeza adequada na sua lente, são, assim, diferenciais. E pelo custo da lente é muito baixo.
Outro fator que eu acho que você deve levar em consideração na escolha da sua lente, claro, o bolso pesa muito, mas eu acho também que você deve pensar o seguinte, pelo menos eu penso nisso porque eu tenho alta miopia. A gente constantemente tem que trocar de óculos. Eu, por exemplo, vou pelo menos uma vez ao ano no oftalmologista e sempre tem oscilação. Então, de repente, se você gastar 2, 3 mil reais numa lente, você vai ter que trocar novamente. E muitas vezes você não vai poder nem reutilizar a mesma armação, porque o grau já vai estar muito maior. Então, você vai ter vários custos, tanto da troca da armação como ter que fazer uma nova lente. Então, tipo assim, a cada ano você gasta 3 mil reais, eu não vejo muito sentido. Então eu queria ter uma lente diferente no mercado, que pudesse assistir o meu problema sem perder a qualidade, e eu encontrei na Lenscope. Então eu super recomendo você que de repente está procurando referências, enfim, de óculos e tudo mais, eu recomendo muito a Lenscope. E se você não sabe como é o processo de compra, que é todo online, dá uma olhadinha aqui nos meus vídeos que você vai entender um pouco mais desse processo, que é todo online. Foi uma coisa que também me chamou muita atenção, porque eu acho muito chato esse processo de ter que tirar a distância nasopupilar, que é do nariz para a pupila, e tirar o centro óptico. Que na verdade, aquele aparelho, o pupilômetro, eu acho que existe grande possibilidade de fazer uma medida equivocada. Porque se o profissional não souber colocar direito aquele aparelho no seu rosto, ele vai fazer uma leitura errada e isso vai influenciar no seu grau. Muitas vezes o seu grau está até certo, mas por conta dessas divergências entre a distância nasopupilar DNP e o centro óptico, você vai sentir uma diferença e você não vai se adaptar com o seu óculos. Então é muito importante você ver isso, e a Lenscope para mim tem esse diferencial quando ele vai tirar essa medida. Então eu acho que o índice de erro é muito menor e dá super certo, eu me sinto super bem, não tenho nenhum efeito colateral em relação a isso. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito, me perguntaram depois da live, e perguntaram até na live, foi essa questão do efeito, às vezes quando a gente tem no óculos novo, que o chão está ondulando. Isso é completamente normal, isso é seu olho se adaptando ao novo grau. Cada pessoa reage de uma forma, tem gente que nem passa por isso, mas já tem outras pessoas que sentem mais ou menos entre 1 semana e 15 dias. Geralmente elas sofrem com isso, mas é super normal, gente. Principalmente acontece quando você tem um salto no grau elevado, por exemplo, de 15 para 17, enfim, você passou muito tempo com o grau e de repente ele muda. Às vezes você passa por isso, mas é completamente normal, certo? Mas cada pessoa, ela passa por um processo diferente, certo? Então, colegas, esse é a segunda parte dessa série. Agradeço a você que está acompanhando desde a semana passada. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, siga o canal. Eu quero poder fazer algumas lives aqui, então é legal que você, se você gostou, apoie o canal fazendo dessa forma, curtindo, compartilhando, comente com sugestões de vídeo também. Eu tô querendo fazer também uma série jurídica aqui no canal. Para quem não sabe, eu sou advogada. Não tenho nada a ver, né, com óculos, mas parte do meu conhecimento eu devo à minha mãezinha, que trabalhou 15 anos como gerente de ótica. Então eu como sou muito curiosa, eu gosto muito de ler e tudo, e eu sempre perguntava muitas coisas da minha mãe. Então eu agradeço muito a ela por ter me ajudado nesse processo, certo? Um beijo e até a próxima semana, que o tema vai ser o seguinte: escolhendo a melhor armação. Você que tem dúvidas, você que é automíope, eu vou dar algumas dicasinhas interessantes para você escolher uma armação ideal para você ter um melhor resultado. Beijo!